lá em Minas. Eu falei, bom... Grande chance de ser chamado. Tem chance de ser chamado. Muito. Eu falei, tá legal ali, né? Porque eu comecei em agosto de 2022, eu retomei meus estudos. Não comecei, né? Eu já tinha estudado bastante lá atrás. Retomei e já peguei esse gás de Minas. E já começaram a falar de São Paulo. Eu falei, nossa, aí São Paulo vai ser pra mim, né? Porque eu falei, agora vai ser a chance. Porque eu tava esperando um concurso grande em São Paulo desde da Cefas de 2013, né? Porque o meu sonho era fazer o da Cefas, para poder ficar na minha cidade do interior. Mas até hoje não saiu esse concurso, né? Então, assim, a gente não pode, quando estuda, ficar muito apegado em um edital, né? Falar assim, não, eu quero esse cargo, tal, se não for esse, não serve outros. Porque às vezes você fica 10, 12 anos aí, já vai fazer... Daqui a pouco faz 12 anos que saiu esse último edital da Cefas. Verdade. E ainda o pessoal fala, mas vai sair. Mas não tem nem sinal de fumaça ainda que vai sair. E mesmo do ISS São Paulo, teve em 2014. Já fazia quase 10 anos também. Foi Aí isso quando mesmo. falaram que ia sair do ISS, eu falei, bom, esse vai dar bom pra mim. Porque pelo menos eu vou chegar tendo a certeza que eu tô competitivo. Certeza de passar, você nunca tem, né? Aí, eu lembro que logo depois de Minas, teve uma tentação pra mim também. Porque saiu o edital do Mato Grosso. Aquele de 39 mil, que Então, veio assim, com um TI gigantesco, né? TI gigantesco, pesado. FGV e ainda. FGV, só que assim, eu já tava estudando pra FGV, né? Por causa de Minas. Então eu falei, bom, mesma banca e tal, só que aí, o que eu ponderei? Eu falei, bom, eu tava muito tempo parado. Eu já cheguei de cara num pós-edital de Minas. Se eu emendar outro pós-edital, eu vou cometer o mesmo erro de Minas. Eu vou deixar umas lacunas assim, e quando sair São Paulo, que é o que eu mais quero, eu não vou estar com a base forte. Eu abri mão de fazer Mato Grosso, não me inscrevi e falei, não, vou estudar pré-edital. Vou fazer só pré. Eu voltei pra base mesmo. Mas o pré-edital, quando você fala, era preparação para Cefas, não era ou era assim, para o município mesmo? Pro município. Pro município. Não, pro município, mas assim, eu estudei quando eu falo pré-edital, eu quero dizer assim, que eu estudei matérias comuns à área fiscal de maneira geral. Sim, sem sim. focar num edital, por exemplo. Sem estudar legislação do ente e tal. Eu não estudei a legislação do município de São Paulo, mesmo eu sabendo que eu ia fazer esse, porque eu achei que não era a hora ainda. Tá. Né? Eu falei, não, por exemplo, eu vou pegar direito tributário, vou pegar do começo aqui, vou estudar com calma, para melhorar o meu percentual de acerto, né? Para chegar com mais chance. E aí, quando foi publicado o edital do ISS São Paulo, eu já estava bem melhor, assim, já estava voando baixo ali, vamos dizer, né? Com desempenho bom, tal, com chance de chegar competitivo. Aí eu peguei, mesma pegada, pós-edital, fiquei e saiu também ISS Rio. Uma galera que foi aprovada em São Paulo, que é meu colega lá hoje. Foi na mesma época, né? Não, e eu fico bobo, cara. Como que tem uns caras que conseguem? Tem gente ali que passou nos dois. Os caras estão lá e falam assim... Os caras são ninja, né, cara? cara? E pior que não é só um. Eu acho que tem uns 5 ali que Que passaram... passaram nos dois? Nos dois. As provas foram com 3 semanas de diferença. E não, imagina, você pega a matéria de municipal totalmente diferente. Cara, é né? surreal. Porque assim, você estudar um IPTU de São Paulo, aí o cara, não, IPTU do Rio. Cara... E às vezes porcentagem é diferente. Imagina o cara pensando assim, pô, mas eu acho que eu não lembro se eu li em São Paulo ou no Rio, se era 3% aqui ou 5% ali. Qual que era mesmo? São Paulo ou Rio? O cara se confunde, meu, o cara fica doido. E os caras passaram, velho. Os caras passaram. Não, tem cara ali multi-aprovado. Tem cara que passou no Amazonas, aí depois passou em Minas, aí passou... Pessoal ninja, né? Pessoal, assim... Por isso que eu falo da importância... Quem estuda para a área fiscal... Você tem que fazer esse esquema de montar uma base na área fiscal. Você tem ali umas 13 disciplinas que são comuns, que caem em quase todos os concursos. Se você masterizar elas, quando sai um edital, você consegue falar, não, eu vou estudar para esse aqui. Porque daí fica faltando pouca coisa, entendeu? Então, aí quando saiu a prova de São Paulo, foi uma prova complicada, cansativa, porque foi a VUNESP, né? Então todo mundo achou assim, a VUNESP costuma ser fácil. Né? As provas. Mas dessa vez ela... Nossa, então, todo mundo assim, a nota de corte vai ser 90%, porque todo mundo quer ISS São Paulo e VUNESP, né? Então, assim, eu já tava meio com o pé atrás com isso. Eu falei, não é possível que a VUNESP vai fazer uma prova pra galera acertar 90%, né? Dificilmente. Aí... a prova foi aquela paulada, né? No primeiro dia de prova já eram 2. Na primeira prova até que estava ok. A segunda eu achei dificílimo. Direito constitucional e administrativo. A galera também, todo mundo teve essa impressão. E aí teve depois de uma semana mais 2 provas. A discursiva ferrada, porque tinha mínimo por questão. Então você tinha assim que fazer 50% em cada uma das questões.
Pra você ter ideia, Anderson, o cara que ficou em primeiro lugar, ele ficou na frente da Nasli na primeira fase, na objetiva, ele caiu na discursiva. Ele não passou, né? Foi eliminado na discursiva. Então, assim, cara, você vê que é uma prova que derrubou gente boa. Derrubou gente boa. Também me perguntar de partes relacionadas. Perguntar de LRF numa prova pra fisco. Não não caiu tem o LTM. Então, nem podia cair, né? É? Nem podia, era não, proibido. o LTM podia. Legislação municipal podia. O que não podia cair era tributário. Era tributário, é verdade, é verdade. Mas, cara, você pensa, perguntar de LRF, perguntar de partes relacionadas, não tem nada a ver. Não, cara. é surreal. Por isso que muita gente caiu. Cobrar 50% no mínimo em cada uma das questões individualmente. Então, assim, ali, a lista que podia ter 360 pessoas ficou com 113. Então, vai todo mundo ser chamado. Do 113, já rodou mais de 80. Porque a gente tá em 75 ali, novos nomeados, nomeou 75 de uma vez. E aí a gente teve uns desistentes, né? Teve uma galera que pediu fim de fila. O Rio também, né? Teve do Rio, teve do Mato Grosso, um cara. A Nasli ficou na Receita Federal, mas ela pediu fim de fila. Todos esses pediram fim de fila, na verdade. Não vai adiantar nada, né? Mas assim, quando chamar de novo, aí o cara toma a decisão definitiva, né? Acho que ninguém quis tomar a decisão definitiva de recusar de fato mesmo, né? Entendi.